Boa noite, professora. Eu Boa creio que noite. ali na 7 ali eu tive dificuldade ali. Às 7. Ah, sim, às 7. Até excluir da nossa revisão. Erro da professora, tá bom? Ai, que A bom. prova. Ah, Que tá. a gente Todo sofreu, mundo ficou viu? Pra meio falar a perdido. verdade. Sim, eu fiquei até 11h30, 11h40 ali, daí eu falei, vou enviar isso aqui e depois ver certo com a professora, porque tirou o sono da gente. Ai, gente, foi erro meu mesmo, porque eu coloquei lá, eu não, quando eu bati o olho na tabela que eu tava pegando as atividades para fazer a revisão, eu bati o olho na tabela e, tipo, tudo certo. Nem me atentei que aquele exercício em específico, ele misturava dados do balanço patrimonial e da DRE. A DRE vocês não viram ainda. Por isso que eu excluí, porque estava aí misturando contas que são da DRE com contas do balanço. Aí eu pensei, ixi, fiz um nó na cabeça da galera. Daí eu até excluí. Pensei, nem vou levar, nem vou tentar explicar agora, deixar o básico que a gente já estava vendo até agora. E no próximo semestre, no próximo bimestre a gente aprofunda, tá? Então já podem ficar tranquilos em relação a essa 7. Até excluir ela da nossa revisão. E além dessas, como é que foi? A 6, eu acho que era outra, né? Foi tranquilo, a 6. Deu algumas dúvidas, mas foi mais bem tranquilo, professora. Então, beleza. Então é isso aí, galerinha. Vamos começar então a nossa correção, tá? Aproveitem para tirar as dúvidas. Ah, e como eu tinha falado na aula passada, eu falei para vocês que eu ia explicar como seria a prova da semana que vem, em relação dela serem em Word, arquivo, ou se ela seria por meio do Google Formulário. Então, pessoal, eu vou fazer ela por meio do Google Formulário, mas eu vou autorizar que vocês anexem o Word ou o Excel, tá? Que vai ser quando vocês, por exemplo, se depararem com a parte prática, vocês podem fazer no Excel a conta, no Word, ou até vou liberar lá um espaço, né, para vocês digitarem, fazerem a questão de vocês aberta, por exemplo, o total do ativo. Aí lá vocês vão colocar todas as contas igual a tanto, total do passivo, todas as contas igual a tanto. Ou vocês podem anexar um arquivo, tá? Um arquivo de Word de vocês, um arquivo de Excel de vocês, tá? Que vocês resolveram aquela questão em específico, beleza? Porque a maioria delas vão ser objetivas, uma ou outra subjetiva, e prática provavelmente vai ter 2 ou 3, tá? Então, não é por causa dessas 2 ou 3 que eu vou fazer por arquivo, né? Pelo Word, por exemplo. Então, eu vou fazer pelo Google Formulário, e daí a gente trabalha dessa forma. Não sei se vocês já trabalharam alguma vez em alguma prova que vocês possam anexar um arquivo aí para responder. Professora, só você deixando o espaço igual acho que do Rubens que a gente fez, só tendo espaço para a gente responder ali, tá tranquilo, porque a gente não precisa colocar cálculo, né? A gente coloca os resultados finais para você. Então, só fazendo a questão subjetiva e deixando as linhas embaixo para que a gente possa incluir o que a gente digitar, tá tranquilo. Ah, então beleza, galera. Ano passado a gente fez assim, deu super certo, tá? Então tá de boa. Qualquer coisa também estou à disposição de vocês no dia da prova, vocês me peçam, né? Qualquer bug que der, vão sempre salvando a prova. Ah, uma coisa que eu sempre falo, vão tirando o print, vão fazendo e vão tirando o print, porque caso aconteça de na hora enviar a prova e dar algum bug que pode acontecer, como é um sistema online, vocês têm os prints das provas lá e você me direciona esses documentos, tá bom? Então, vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês. Eu fiz aqui no Word mesmo. Questão 1, então. Vocês conseguem enxergar bem? Sim, professora. Então tá. Conceitue ativos. Então, pessoal, o que são os ativos de uma organização?
Os ativos de uma organização são todos os bens e direitos, tá? Que pertencem a essa empresa. Lembrando que bens e direitos são coisas positivas da organização. Por que positiva? Porque ao ser liquidados aqueles bens, eles se transformam, eles são convertidos em dinheiro, tá? A não ser aqueles bens que a gente fala que já são bens disponíveis, por exemplo, como o caixa e o banco, tá? Então, quando a gente tratar de vocês visualizarem aí questão de bens disponíveis, sempre lembram que é aquilo que eu tenho em caixa, aquilo que eu tenho em banco, então é o dinheiro que eu tenho em mãos. Fora isso, nós temos os nossos bens e direitos, que são positivos para a organização. Por que positivo? Porque ao vender o meu estoque, eu estou fazendo com que circule a atividade da minha empresa, e essa circulação da atividade me traz o quê? Dinheiro, me traz caixa. Né? A mesma coisa, eu vendo a prazo, recebo, vendo, recebo, vendo, recebo. Então, esse circuito, né, essa continuidade das atividades da empresa é algo positivo para minha organização. Então, os ativos nada mais são do que os meus bens e direitos, né, que é algo positivo e que se transformam, se convertem em dinheiro para minha empresa. Nós vimos lá nas nossas aulas que existem dois tipos de ativos, o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante são aqueles bens e direitos que eu tenho, né, sobre minha posse, nos quais eles têm um giro, eles se movimentam, entram e saem da minha organização, né, dentro de um prazo de 365 dias, ou seja, um ano, ou então um exercício social. Então, são aqueles bens, como a gente chama, que são mais fáceis de se converter em dinheiro, tá? Então, são bens que eu compro para negociação, tá? Ou que eu adquiro para negociação, como, por exemplo, contas a pagar, aplicações financeiras, tá? Tudo neste sentido, rápida conversão. Outra situação que nós temos são os ativos não circulantes, conhecidos muitas vezes como ativos imobilizados, que são os nossos carros, máquinas, equipamentos, computadores, móveis e utensílios de uma empresa, que são bens que eu compro para usufruir deles, né, para auxiliar a minha atividade. Tá? Então, ele auxilia, ele proporciona aí algum tipo de auxílio para o desenvolvimento da minha atividade. Então, eu não pretendo, em um prazo de um ano, comprar um computador e vender, uma impressora e vender, trocar os meus móveis e utensílios anualmente. Não, são bens imobilizados que eu utilizo no decorrer de um tempo maior do que o prazo de 365 dias. Por isso que nós chamamos eles de não circulantes, porque a gente não faz o dinheiro girar, né, com esse bem. São investimentos que a gente faz para a manutenção, para a estrutura da nossa organização, para o desenvolvimento dos setores da nossa empresa, para a produção, para a prestação de serviço e etc. Então, existem dois tipos. A gente sempre, quando a gente olha uma conta, nós pensamos, será que essa conta é ativo circulante ou não? Então, é muito fácil a gente analisar as características de uma conta do ativo circulante. Por exemplo, estoque. Estoque é óbvio que é um ativo circulante, né? Porque se o meu estoque ele não se movimenta, se ele não circula, eu tenho uma empresa aí com uma séria situação, uma situação de não rentabilidade, né? De não ter liquidez. Por quê? Porque eu não estou girando aquele estoque no qual eu comprei, que eu adquiri. Tá? Então, sempre nesse sentido. Agora, se a minha empresa aí é uma empresa de vendas, né? Por exemplo, um carro, um caminhão, enfim, isso são bens imobilizados que auxiliam no desenvolvimento da minha organização, mas que não são os bens, né, principais que vão me render receitas, né, que é o que está vinculado à minha atividade principal, né, a venda do meu produto principal dentro da organização, tá? Então, esses dois tipos de ativos nós temos. Então, sempre lembrando, os nossos ativos são tudo que nós temos de positivo na nossa organização, que uma hora ou outra vão nos render aí recursos econômicos financeiros, ou seja, vão se transformar em dinheiro,
2, então. Conceitue bens e direitos. Então, pessoal, os nossos bens, eles são tudo aquilo que uma hora ou outra vão ser convertidos em dinheiros, tá? Então, a gente pode ter os bens móveis quanto imóveis na nossa organização. Então, bem é tudo aquilo que é palpável, né? Tudo aquilo que é que eu posso tocar, que eu posso vender facilmente e tem um valor, vamos dizer assim, um valor mensurável para minha organização, tá? Então, é aquilo que eu tenho sobre minha posse, que é meu, que eu consigo, né, tá aqui, eu consigo vendê-lo. Então, estes são os meus bens. Geralmente, a gente chama os ativos de bens úteis, tá? Que são o quê? São móveis, imóveis, estoques, enfim, aquilo que pode nos proporcionar suprir necessidades da nossa organização, tá? Então, os bens geralmente estão voltados a esse objetivo, tá? A suprir as necessidades da nossa empresa e cumprir com os objetivos, com a atividade que a empresa se propõe no mercado. Enquanto os direitos eles estão fortemente ligados a algo a receber. Então, ele não está ainda sobre minha posse. É algo que eu já, por exemplo, eu já vendi aquele bem, mas eu ainda não recebi. Eu tenho o direito de receber, porém, ainda não está sobre minha posse, não é? É meu, mas não está em minhas mãos, tá? A mesma coisa, por exemplo, de seguros, né, a receber, por exemplo, eu paguei lá o seguro, uma despesa antecipada, que a gente chama, né? Paguei o seguro, mas eu não acionei este seguro ainda. Então, eu já fiz o pagamento desse, já tive esse custo, porém, eu nem sei se eu vou precisar, né, desse direito, né, desse crédito que eu tenho, vamos dizer assim, como a seguradora. Beleza? Outra coisa que nós vimos aí durante as nossas aulas é que, principalmente na aula passada, é que os direitos, eles não estão só voltados a isso aqui, ó. Direito a receber, como, por exemplo, valores a receber, né? Ou títulos a receber, ou contas a receber. Eles estão voltados a outras situações. Igual eu falei agora, despesas pagas antecipadamente. Então, eu paguei meu seguro, eu tenho o direito de usufruir dele se eu vir a precisar, né? Se acontecer alguma coisa na minha estrutura, se acontecer alguma coisa com o carro, com o maquinário, na minha organização. Mas não só isso, tá? Eu tenho outros tipos de despesas a receber que, por exemplo, são os tributos a recuperar, como a gente viu na aula passada, né? Eu pago eles antecipadamente na compra e depois eu posso creditar aí do total de tributos da minha venda. Então, esse é um outro tipo de tributos a recuperar, né? Investimentos, por exemplo, que eu fiz em outra organização, eu também tenho o direito de receber dividendos desse investimento que eu fiz, por exemplo, participação de lucro, se for uma empresa por cotas, enfim, normal, né? Aí, aqui, ó. Despesas pagas antecipadamente quando, por exemplo, confere o crédito ao cliente. Então, isso aqui a gente pode também pensar da seguinte forma, como eu coloquei para vocês na nossa última atividade, na qual a gente viu que tinha uma conta lá chamada adiantamento a fornecedores. Então, o que aconteceu? Eu adiantei o pagamento ao meu fornecedor. Então, no próximo mês, no mês seguinte, eu tenho um crédito com o meu fornecedor, porque eu já paguei a mais para ele, né? Mais do que seria aí o valor do meu vencimento. Mas a mesma coisa acontece, por exemplo, com um colaborador. O colaborador lá, né, eu paguei já, adiantei para ele R$ 1.500, salário dele é R$ 2.500. Então, no final do mês, no início do próximo mês, eu não tenho por que pagar R$ 2.500. Eu tenho um crédito com esse colaborador, tenho um direito de abater esse valor que já foi pago antecipadamente. Tá? Então, isso aí também entra nos meus direitos, lá no meu ativo, na parte de direito. Então, percebam, o direito é algo positivo para a organização, é algo bom para a empresa, mas ele não está ainda sobre posse da organização.
tá? Tendo em vista que, por exemplo, vamos supor lá que a Michelle trabalha comigo e aconteceu isso. Eu antecipei R$1.500 para ela, mas chegou no dia 15 e a Michelle nunca mais apareceu a trabalhar, falou que não ia mais trabalhar, enfim, o que acontece ali? Eu teria o direito de, no final do mês, né, antecipar abater esses 1.500 aí do salário da Michelle, porque ela pegou antecipadamente, mas ela me largou na mão. Então, ela nem prestou esse serviço para mim, né? Acabou nem vindo na empresa terminar de prestar o serviço para mim, e eu acabei perdendo esse direito. Então, a diferença dos direitos e dos bens, ela é nítida. O bem é aquilo que está sobre minha posse, né? Que é meu, já está comigo. Eu posso comercializar, eu posso liquidar esse bem futuramente. Enquanto o direito, a gente espera poder usufruir dele no dado momento, num certo momento aí da nossa organização. Então, sempre pensam nesse sentido. Claro, pessoal, que existem outros tipos de direito que nos asseguram melhor, né? Por exemplo, aqui eu coloquei aplicações financeiras. O juro sobre essas aplicações financeiras, que são um direito que eu tenho, né? Outra situação, marcas e patentes. Eu adquiri o direito de utilizar aquela marca. Eu adquiri o direito de utilizar aquela patente. Tá? Eu adquiri o direito de usar determinada reserva, né? Reserva legal, reserva ambiental e etc. Tá? Então, isso aí são direitos que, vamos dizer assim, são mais consumados, diferentes dessas despesas, por exemplo, antecipadas, que pode ser que venha acontecer que eu não consiga mais tomar aquele serviço, né? De determinada despesa antecipada que eu já paguei, beleza? Então, sempre nesse sentido, analisar as contas. 3, então. O que é o patrimônio na contabilidade? Galerinha, muita gente veio com dúvida em relação a essa, né? Nesse sentido, a esta conta. Então, vamos lá. Quando eu apresentei para vocês lá a estrutura do balanço patrimonial, vocês viram que do lado esquerdo nós temos todas as, né? Só aquela coluna é toda de ativo do lado esquerdo. Já do nosso lado direito, nós temos a coluna que engloba o passivo e logo abaixo o patrimônio líquido. Pessoal, não quer dizer que o patrimônio líquido seja algo negativo, tá? O patrimônio líquido ele não vai ser negativo. Tudo vai depender da situação econômica da empresa, porque o patrimônio líquido, ele nada mais é do que os meus ativos, todos os meus bens e direitos, menos os meus passivos, que são todas as minhas obrigações a pagar. Então, o ativo menos o passivo vai me dar qual é o meu patrimônio, qual é o patrimônio líquido da minha organização, vai me demonstrar isso em dado momento. Tá? Então, o patrimônio líquido de uma empresa, ele pode ser positivo ou negativo. Claro que sempre espera-se que este patrimônio seja positivo, né? Porque o patrimônio, ele estima a continuidade da empresa, né? Ele prevê aí se a empresa vai ter ou não continuidade. Então, se esse patrimônio aí está quase zero, quase nulo, ou está negativo, nós já presumimos aí uma falência de uma organização, tá? Uma empresa aí que já não tem mais ativos para liquidar e tem mais obrigações do que dinheiro em caixa, do que bens, né? A ser liquidados para pagar essas obrigações a pagar. Tá? Então, o patrimônio, pessoal, nada mais é do que o nosso ativo menos o nosso passivo. Até vou colocar aqui uma coisa importante que nós conversamos na última aula, mas só para deixar registradinho aqui para vocês, que geralmente as contas que compõem o patrimônio líquido de uma empresa capital social é a primeira delas. O que é o capital social mesmo? É o valor que foi integralizado pelos sócios, tá? Então, quando iniciou a empresa, cada sócio integralizou lá um valor em dinheiro, ou em bens, ou em imóveis, ou maquinário, enfim. Este valor, né, do que foi integralizado pelo sócio é chamado de capital social e vai estar lá no patrimônio líquido. Além do capital social,
nós temos todos os tipos de reserva estarão apresentados no PL. Então, toda vez que vocês lerem aí a palavrinha reserva de lucro, reserva legal, reserva ambiental, essa reserva vai estar alocada no patrimônio líquido, tá bom? E outra conta, tá? Bem comum, que todo final de período, todo final aí de um exercício, ela vai vir alimentar o patrimônio líquido, é aquela conta que conhecemos como lucro ou prejuízo, tá? Pode ser do período, ou então acumulado, é a mesma coisa, tá? Então, se a empresa lá finalizou o período dela, tá? Finalizou aí um exercício social, fechou a contabilidade, fechou aí para analisar as suas informações financeiras, aí ela fez lá uma demonstração contábil chamada DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração apresenta à organização se ela teve lucro ou prejuízo. E este valor do lucro ou prejuízo vai estar aqui no patrimônio líquido da empresa, tá? Vai ser apresentada aqui no patrimônio líquido. Então, essas 3 contas aqui são contas comuns e que serão sempre alocadas aí no nosso patrimônio líquido, beleza? Como eu já falei na aula passada também, a partir do próximo bimestre, nós vamos analisar que na contabilidade, para cada lançamento que eu faço, existe uma origem e uma aplicação. Então, como eu falei para vocês aqui, o capital social, por exemplo, é a origem de algum bem ou de algum dinheiro que foi integralizado na empresa. Então, aqui, né, uma entrada vai ser do patrimônio líquido e a outra provavelmente lá no ativo, se esse capital social foi integralizado em dinheiro ou em bens, tá? Então, mas nem vou falar muito para não confundir a cabecinha de vocês aqui nesse momento. Mas no próximo bimestre a gente vai analisar essa parte de lançamentos, né? Conseguir entender que aqui é uma origem e vai ter alguma aplicação, né? A aplicação desse dinheiro, aonde vai ir? Beleza? Então, o patrimônio líquido nada mais é do que a equaçãozinha básica, tá? Ativo menos o meu passivo, igual ao patrimônio líquido. Então, aqui, qual a importância de conhecer o patrimônio líquido de uma organização? Então, pessoal, o patrimônio líquido de uma empresa, ele vai nos desenhar, ele vai nos mostrar, vai permitir que nós analisemos qual é o desempenho dessa organização dentro de um período. Se esse desempenho foi positivo, se houve um crescimento aí do seu ativo, né, em relação aos passivos, se está com algum tipo de déficit financeiro, ou se sua saúde financeira está cada vez melhor. Então, nós vamos conseguir fazer análises em relação ao nosso passivo. Analisar o nosso ativo em relação às nossas obrigações a pagar. Nós vamos ver também no próximo bimestre que a gente não analisa o passivo como um todo, o ativo como um todo, comparado com o nosso ativo como um todo. Como a gente viu antes, nós temos ativos circulantes, que tudo aquilo que se transforma, que se converte logo, rápido, em dinheiro, né, em recurso econômico financeiro, e do outro lado nós também temos passivos circulantes, que é todos aqueles bens que nós temos que pagar num curto prazo, rápido, luz, água, imposto, salário. Então, a gente sempre faz uma análise do nosso patrimônio líquido, primeiramente, visualizando de que forma? Se os meus ativos circulantes, eles conseguem pagar todos os meus passivos circulantes. Porque circulante significa dinheiro líquido, dinheiro em caixa, né? Então, se ele consegue pagar todos os meus passivos circulantes, ou seja, as minhas obrigações a curto prazo, isso significa que eu tenho disponibilidade, que eu tenho liquidez da minha organização. Agora, se eu tenho dificuldade com os meus ativos circulantes, caixa, banco, aplicações financeiras, estoques, pagar as minhas obrigações a curto prazo, aí me leva a um ponto de interrogação, a levantar uma questão de se eu não vou ter que captar recursos financeiros por meio de banco, se eu não vou ficar inadimplente, se eu não vou atrasar
pagamentos, eu não vou ter que liquidar bens do meu imobilizado para conseguir começar a pagar as minhas obrigações a curto prazo. Então, é por isso que é importante analisar e conhecer o meu patrimônio líquido, porque ele vai me demonstrar se os meus ativos eles estão sendo suficientes para pagar os meus passivos. Então, lembrando que meus ativos são os meus bens e os meus direitos, menos os meus passivos, que são as minhas obrigações. Beleza? Na 5, eu pedi só para vocês citarem os princípios contábeis, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui cada um deles, tá? Princípio da entidade, todo mundo lembra o que é o princípio da entidade? Aquele que fala o seguinte, que não é para misturar o patrimônio da empresa com o dos sócios. Cada patrimônio é autônomo, né? Ele é individual. Não é porque eu sou dono dessa organização que eu vou misturar os patrimônios, que eu vou misturar os caixas, tá? Então, cada um tem que ter a sua individualidade, tá? Ter a sua vida própria, vamos dizer assim. Caminhar com as suas próprias pernas. O empresário, ele precisa tirar o quê para conseguir desenvolver? Ele precisa tirar uma coisa chamada prolabore, o salário dos sócios. Então, eu sou sócio, eu trabalho para essa empresa, então eu tenho um prolabore, né? Todo mês a minha empresa, ela precisa pagar o prolabore desse colaborador, tá? Que é o sócio, né? Que desempenha aí alguma atividade para esta organização. O princípio da continuidade, ele frisa que uma empresa, ela nunca inicia com um tempo determinado para acabar. Nós sempre pensamos que uma empresa, ela tem uma vida contínua, uma vida longa, né? E que a sua função no mercado é desenvolver a economia daquele lugar, é desenvolver empregos, né? Melhorar todo o desenvolvimento econômico, proporcionar com os seus produtos, com os seus serviços, suprir a necessidade do lugar, da sociedade no qual essa empresa está inserida. Então, sempre, quando a gente fala de princípio da continuidade, nós pensamos que uma empresa, ela nunca é aberta pensando que ela vai ser fechada, que ela vai falir ou que ela tem prazo determinado. Ela sempre tem prazo indeterminado, né? E seu objetivo é prosperar no mercado, tá? O princípio da oportunidade, ele fala o seguinte, pessoal, que eu preciso, que no momento que acontece um fato na minha empresa, a hora que acontece uma operação, uma transação, eu já preciso alimentar as minhas demonstrações financeiras. Eu já preciso alimentar o meu sistema, né? Os meus relatórios financeiros. Então, eu comprei uma mercadoria lá de um determinado fornecedor. Na hora que eu faço essa compra, eu já vou registrar a entrada desses produtos na minha organização, no meu estoque, tá? E já vou alimentar a minha planilha em relação ao pagamento, se foi à vista, se eu vou pagar em 30, 60, 90, de que forma, se eu já dei uma entrada. Então, no momento no qual ela acontece, eu já alimento as minhas demonstrações financeiras, tá? O princípio 4, ele fala sobre o princípio do registro pelo valor original. Então, o que significa isso? Se eu comprei um determinado produto, comprei um maquinário lá da minha empresa, num leilão, tá? Um leilão da Caixa lá que estava... comprei determinados maquinários para minha empresa. No leilão da Caixa, eu paguei 300 mil, mas esse maquinário aí no mercado vale 500. Eu preciso registrar na minha contabilidade pelo valor original no qual eu paguei, que foi o dinheiro que saiu do meu caixa, ou o dinheiro que eu financiei, tá? O valor lá que eu financiei no banco, ou então o valor que eu tinha em banco, que eu parcelei, vou fazer aí em duplicatas e etc. Né? Então, é pelo valor original, independente do valor que ele vale no mercado. É o valor pelo qual eu paguei, tá? Para ter realmente, né, um espelho do que foi movimentado lá no meu caixa para o que está entrando para a minha organização. Aí aqui, pessoal, eu coloquei esse princípio da atualização monetária com um risquinho, porque ele foi revogado, tá? Por que ele foi revogado? Porque na época na qual lá
os cabeças, né, da contabilidade, historiadores da contabilidade, eles definiram os princípios contábeis, nós tínhamos um princípio da atualização monetária, porque nós estávamos vivendo uma época de muita inflação. Então, né, de manhã o preço dos produtos era um, à noite era outro, então nós precisávamos atualizar os nossos bens conforme fechava o dia, tá? Mas hoje em dia já não se aplica, quase que está se aplicando de novo, né? Mas por isso que ele foi revogado, porque não se aplicava mais este princípio para os dias atuais, tá? Aí nós temos aqui o princípio da competência, tá? O princípio da competência, ele fala o seguinte, vamos dizer lá, pessoal, que eu vendi para o Vitor e para a Tati. Vendi para os dois. Vamos pensar no que eu vendi. Eu vendi placa solar para eles colocar na empresa deles e também vou prestar o serviço lá para colocar, né, essas placas lá na organização. Como o valor é alto, eles vão me pagar agora uma entrada e vão me pagar em 30 e 60 vezes, tá? 30 e 60, 2 vezes esse valor. Mas eu vou fazer a nota no ato da minha venda. Então, eu vendi hoje, recebi a entrada deles e o valor lá da nota vai ser de 50 mil, vamos dizer. Lembrando que eu vou receber uma entrada e eu vou receber depois em 2 vezes o restante do valor. Eu não vou fazer uma nota para cada momento em que eu for receber, né? Eu vou recebendo do Vitor e da Tati. Eu faço uma nota no momento em que acontece a venda, tá? Esse é o princípio da competência, tá? Isso que fala o princípio da competência, que eu já vou registrar no momento em que acontece, tá? Então, eu vou fazer a nota no momento que acontece. Aí, o que vai acontecer? Os impostos sobre essa nota, eles vão ser referente à competência e não referente à entrada do caixa desse dinheiro, tá? Então, eu, por exemplo, não vou pagar um imposto cada vez que entrar uma parte do pagamento dessa nota, dessa venda que eu fiz. Não, vai ser referente à competência total, a nota cheia da organização, tá? Mesma coisa em relação a luz, água, que é tudo feito por competência, né? Eu gero lá, faço lá os meus gastos de luz, tenho lá meus gastos de luz, e daí depois a Copel emite a nota em relação a esses gastos para eu pagar no mês subsequente, tá? Ou 2 meses depois. E o princípio da prudência, ele fala o seguinte, que eu preciso registrar, por exemplo, um bem, né? Eu comprei um bem lá e eu não sei exatamente o valor que este bem tem, tá? Por quê? Porque eu comprei financiado, porque eu ainda não paguei esse bem, a gente tá vendo lá quanto que ele vai me custar. Então, quando eu não tenho certeza de alguma coisa que eu vou registrar no meu passivo, que é um direito que eu estou adquirindo, do meu ativo, um direito que eu estou adquirindo ou um bem que eu estou adquirindo, sempre que eu não for algo do meu ativo, eu vou utilizar o princípio da prudência. Ou seja, sempre quando eu não tiver certeza do valor de um ativo, eu sempre vou colocar ele com valor menor na minha contabilidade. Sempre vou jogar ele com um valor menor, tá? Por quê? Porque caso esse bem tiver um valor maior, isso não vai me afetar financeiramente, né? Vai ser um a mais que eu vou ter, por exemplo. Não que, por exemplo, eu vou lá colocar nas minhas contas a receber, que eu vou receber 100 mil, tá? Quando, de verdade, eu vou receber só 70. Então, eu fiz projeções, né, com aqueles 30 mil a mais e depois eu não vou ter. Então, aí que eu acabo me quebrando, acabo entrando aí em uma situação financeira que possa me prejudicar, tá bom? Então, em relação ao ativo, eu sempre vou registrar com valor a menor, eu vou utilizar o princípio da prudência. E quando a gente fala em passivo, né, então eu tenho uma conta a pagar, mas eu acredito que depois, quando eu for lá na justiça, eu vou conseguir fazer um acordo e aquela conta que seria 50 mil, eu vou pagar só 40. Tá? Então, eu acho que vai ser assim, eu vou registrar por 40 mil lá no meu passivo. Não. Quando se trata de passivo, quando se trata de obrigações a pagar, eu sempre vou registrar com valor a menor.
Porque caso eu pague a menos, é uma vantagem para mim, tá? Diferente do que eu imaginar que vou pagar 50 mil, né? Depois eles ainda vão me cobrar juros e multa, eu vou acabar pagando 55. Tá? Então, é nesse sentido aí que o princípio da prudência, ele rege, tá? Sempre utilizando essa situação de colocar menos, né? Registrar por menos no ativo e por mais no passivo, para que depois eu não tenha algum impacto negativo na minha saúde financeira. Beleza? Então, vamos aqui para 6. Galera, eu não sei se todo mundo fez à mão essa aqui, mas eu sempre tenho o costume de pegar essa planilha aqui e jogar no Excel. Eu coloquei aqui no Excel certinho, e daí eu vou calculando tudo junto já, faço um igualzinho e vou puxando aqui o que eu acho que é. Vou somando os valores para ficar mais fácil, tá? Mas vamos lá. Aqui eu já coloquei, tá? Já respondi, mas vamos lá todo mundo junto. Então, caixa. Deixa eu ler, né, a questão. Já sei decorar, nem ia ler. A empresa, adoro revisar a contabilidade LTDA, apresenta os seguintes saldos nas contas a seguir. Aí lá embaixo ele pede o total do ativo, o total do passivo, o total dos bens e o total dos direitos e o total das obrigações com terceiros. Eu apaguei aqui, né? Eu tinha um quadro do lado que era débito e crédito, mas isso vocês também ainda não viram, então podem... Alguém já me pediu isso durante o final de semana ou durante a semana passada e eu já falei que pode fazer um X no débito e no crédito ali, que vocês não precisavam mexer nessa parte que não era ainda um conteúdo que nós tivemos, tá? Então, vamos lá. Vamos alocar cada conta, então, se é ativo, passivo ou PL. Então, caixa, um ativo, banco, ativo. Aí aqui, ICMS a recuperar. Então, para quem não lembra, para quem não estava em aula, toda vez que a gente fala em ICMS a recuperar, é um crédito fiscal que nós temos. Nós adiantamos o imposto na compra e depois na venda nós podemos subtrair do valor total, tá? De imposto a pagar. Tá? Então, é um crédito. Sendo um crédito, ele nos dá um direito, e um direito é um ativo, tá bom? É um direito depois abater esse valor lá nos impostos totais a pagar sobre as nossas vendas, tá? Então, toda vez que vocês virem essa palavrinha, né, ICMS a recuperar, imposto a recuperar, enfim, é um imposto que nos dá um crédito, por isso ele vai estar lá no nosso ativo. Fornecedores, então, é um passivo a pagar. Empréstimos bancários, um passivo a pagar. PIS a recuperar, galerinha. Então, é um ativo, é um direito que eu tenho. COFINS a recuperar também é um direito que eu tenho, tá? Então, é um ativo. Olha aqui. Seguro a pagar. Então, aqui não era apenas seguro. Aqui está falando que eu tenho um seguro a pagar. Então, eu ainda não tenho uma despesa antecipada. Eu ainda não antecipei essa despesa. Sendo assim, é um passivo, tá bom? Agora, se fosse apenas seguro ou despesas antecipadas com seguro, aí seria um ativo, é um direito que eu tenho de utilizar essa despesa que eu já paguei, tá? E ainda não usufruí. Duplicatas a receber é um ativo. Terrenos é um ativo. Financiamento a longo prazo é um passivo a pagar que eu tenho, tá? Aí aqui, ó, reserva legal. Lembra que eu falei antes para vocês, já falei na última aula, que sempre que eu tenho essa palavrinha reserva, é um patrimônio líquido, vai entrar lá no meu PL. Então, vou colocar aqui em amarelo, acho. Azul. Então, patrimônio líquido. Aí aqui, adiantamento a fornecedores. Então, eu já adiantei esse valor, isso me rende um crédito, então é um direito, tá? É um ativo. Capital social é uma conta do meu patrimônio líquido. Lucros acumulados, outra conta do meu patrimônio líquido. Aí aqui nós temos ICMS a recolher.
Então, é a mesma coisa, recolher, apagar, a mesma coisa, tá, galera? Então, esse é um passivo da minha organização. E PIS a recolher, passivo também. COFINS a recolher, passivo também. Estoque é um ativo. Deixa eu colocar em vermelho aqui. E veículos é um ativo, é um bem imobilizado. Então, pessoal, não sei se a maior dúvida de vocês era no patrimônio líquido, se agora ficou mais claro. Me deem um feedback aí de como está a cabecinha de vocês em relação a esta questão agora. E aí? Acho que agora ficou mais claro, professora. Beleza. Posso continuar ali, pessoal? Alguém está com uma dúvida em relação a essa questão? Creio que sim, professora. Beleza. Tranquilo, professora. A dúvida que eu tinha, eu te perguntei ontem à noite, você já me respondeu, agora conferi, tudo ok. Então, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Ficam à vontade. Aí, galera, como eu falei para vocês, eu costumo fazer assim aqui no Excel mesmo, tá? Então, eu vou mostrar aqui como eu fiz. Aqui são os meus ativos, então somei cada um deles, tá? Caixa, banco, ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, duplicatas a receber, terrenos, adiantamentos a fornecedor, nem tô enxergando mais, e estoque e veículos, que fechou aí um total de 91.612,50 nos ativos da empresa. Vou até escrever aqui. Ativo. Vou colocar com verde. Isso. Aí também somei os meus passivos. Tá? Meu passivo, então, fornecedores, empréstimos a pagar, seguros a pagar, financiamento a longo prazo, ICMS a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher, que me deu um total de R$35.012,50 de passivo. E, por fim, o meu patrimônio líquido, tá? Que é composto das minhas reservas legais, do meu capital social e do meu lucro acumulado, tá? Que me deu 54.500. Aí, olha só. Lembra que eu falei para vocês que o patrimônio líquido, ele sempre vai ser o valor entre 91, o ativo menos o passivo, e que se eu somar os dois aqui, se eu somar o meu passivo mais o meu PL, eu tenho o valor do meu ativo, mas agora eu vi hoje que não bateu, tá? Que deu uma diferença de 2.100. Hoje, quando eu tava fazendo, eu vi que não bateu, mas na prova vai bater, vai dar certinho, tá, galera? Então, o passivo mais o patrimônio líquido tem que dar o mesmo valor do que o ativo. Aí a gente tem a conta completa. Fechou o nosso balanço patrimonial. Por quê? Porque a nossa coluna da esquerda sempre tem que ser igual à nossa da direita. Porque o nosso patrimônio líquido nada mais é do que o nosso ativo menos os nossos passivos, igual ao nosso PL. Então, o passivo mais o patrimônio líquido precisa ser igual ao ativo, tá bom? Então, se vocês quiserem utilizar dessa dinâmica, não sei se vocês já estão utilizando, né, copiem aí e mandem para o Excel para vocês conseguirem fazer uma continha aí mais tranquila, tá? Aí, eu também pedi para vocês colocarem o total dos bens, dos direitos e das obrigações a pagar. Então, um monte de gente veio perguntar, prof, obrigação é o mesmo que passivo? Exatamente. As minhas obrigações a pagar vai ser o mesmo valor do que o meu passivo. Igual. Mesmo valor mesmo. Tá? Deixa eu até colocar aqui em verde. Aqui. O valor total dos meus bens, ele deu 130.850. Por que deu tudo isso? Porque o patrimônio líquido, ele também engloba alguns bens da empresa.
como, por exemplo, o lucro e o capital social. O lucro da organização e o capital social são bens da empresa, tá? São convertidos ou, de alguma forma, em algum bem imobilizado ou em dinheiro, tá? Então, isso também faz parte dos bens da organização. E os direitos, por exemplo, aqui, nesse caso, nós tínhamos a reserva legal, tá? Que é um direito que estava lá no meu PL. Aí, como que eu fiz para ver se bateu os valores? Eu somei os 130 mais os 15.262. Deu um total de R$ 146.112,50. E aí, eu somei aqui o meu ativo mais o meu patrimônio líquido, que deu o mesmo valor, R$ 146.112,50. Aí, eu sei que o meu bem, o meu direito está com o valor certinho. Porque o valor das minhas obrigações vai ser realmente aquilo que eu tenho a pagar. E aquilo que eu tenho a pagar no meu balanço patrimonial, ele é demonstrado por meio do passivo. No meu ativo, eu não vou ter nenhum tipo de conta que é a pagar, tá? São apenas contas positivas, tá? Então, são bens e direitos que a empresa tem, né? Estão sobre sua posse ou que devem vir à sua posse, por exemplo, como direito. Beleza? Então, aqui eu preenchi certinho o total do ativo, R$ 91.612,50. Total do passivo, R$ 35.000, R$ 35.012,50. O valor dos meus bens, R$ 130.850. O valor dos meus direitos, R$ 15.262,50. E o valor das minhas obrigações, R$ 35.012,50. Fechou? Aqui na 8, acho que da 8 a 14, é em relação às nossas primeiras aulas lá, as nossas duas primeiras aulas, que nós vimos as classificações das empresas, tá? Então, a primeira aí, eu perguntei para vocês sobre o conceito de empresário, né? Então, assinale a opção que corresponde ao conceito de empresário. Então, nós vimos que o empresário, ele é aquele que exerce profissionalmente a profissão de empresário. Por quê? Porque ele exerce atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços. Então, ele tem um perfil de empresário, ele desenvolve a circulação, né, de bens, de serviço e gera aí toda uma atividade econômica no mercado, tá? Então, o empresário o conceito de empresário é exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços. 9. Referente às sociedades anônimas. Lembre que a sociedade anônima é aquela por ações, né? Não é por cotas, que nós não temos sócios, temos acionistas, que pode ser capital aberto ou capital fechado, tá? Referente às sociedades anônimas, assinale a resposta correta. Então, aqui, já marquei para vocês que é a A, né? Que fala o seguinte, é regida pela Lei 6.404 de 76 e pela sua atualização, que é a 11.638 de 2007. Então, essa é a resposta correta. Mas, vamos ler as próximas, só para a gente entender por que as outras são incorretas. B. Seu instrumento de constituição é o contrato social. Errada. Por que errada? Porque o instrumento de constituição desse tipo de empresa é o estatuto social. Aí aqui fala que trata-se de uma empresa composta por pessoas e por cotas. Errada, é uma empresa de ações, né? E aqueles que investem nessas ações são chamados de acionista ou investidores, tá? E aqui todas as afirmativas estão incorretas. Errada também, porque a A está certa. A lei, a legislação que rege esse tipo de organização é a Lei 6.404 e 11.638. Aí a 10 era, referente ao empresário individual, assinale as afirmativas incorretas. Então, eram mais de uma. Então, lembra que o empresário individual, ele foi aquele tipo de empresa que veio antes, por exemplo, do que a EIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada, e a unipessoal, né? Que é aquela empresa de um sócio só, que também é LTDA, que também é de responsabilidade limitada,
ao capital social da empresa. Então, a primeira classificação de empresas, de empresário individual, era o empresário individual mesmo. Nós não tínhamos a Eireli e também não tínhamos a Unipessoal, tá? Mas o empresário individual, ele tinha uns déficits. Por exemplo, o capital social em caso de endividamento não respondia apenas com o capital social da empresa. Como era um empresário individual que estava diretamente, a empresa estava diretamente ligada ao CPF do sócio, uniam-se os dois patrimônios aí para o pagamento das dívidas, tá? Não fazia diferenciação entre o que era da empresa e o que era dos sócios, beleza? Um tipo de sociedade também, por exemplo, que segundo o Código Civil, ele não abarca atividades regulamentadas, tá? Né? E antigamente até esse tipo de empresa ele não era por meio de contrato social, ele era por meio de requerimento do empresário, tá? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho sobre essas afirmativas. É para responder então as incorretas. A. Pessoa jurídica que deve fazer o registro no cartório civil. Incorreta. O único tipo de empresa que deve fazer registro no cartório civil é a sociedade simples. Tá? B. Não possui limite de faturamento, mas se estiver no Simples Nacional, o limite de faturamento anual, neste caso, é de 4.800.000. Certo, o empresário individual não é um microempreendedor individual, que tem limite de 81 mil ao ano. O empresário individual é uma empresa normal, que a gente fala, obrigada à contabilidade. Então, essa empresa, em relação ao seu limite de faturamento, vai depender em qual forma tributária ela está enquadrada. Então, se for no Simples, né, não tem limite de faturamento, mas em relação à classificação da empresa não tem, mas se tiver no Simples Nacional, o limite de faturamento é de 4.800.000. C. Prestação de serviço de profissão regulamentada pode ser empresário individual. Não. Segundo o novo Código Civil, os empresários individuais não podem ter profissão regulamentada. O que são profissões regulamentadas? Contador, advogado, médico e etc. Mas eu falei para vocês lá nas nossas primeiras aulas que isso aqui é teórico. Na prática dá certo, tá? Dá para fazer empresário individual com profissão regulamentada. Isso é uma legislação que na prática não se aplica, tá? B. A responsabilidade do sócio é até o montante do seu capital. Errado. Em caso de endividamento, a responsabilidade do sócio é o capital da empresa com o patrimônio dos sócios, tá bom? Então, as incorretas são A, C e D, beleza? 11. Em relação aos tipos de empresa sem sócio, assinale as afirmativas corretas. Sem sócios que eu falo que não são sociedades, né? São empresários individuais. Aí aqui eu coloquei A, empresário coletivo. Errado, nem existe essa classificação. B, Eireli. Certo, empresário individual de responsabilidade limitada. Tá? C, empresário individual. A gente acabou de verificar. Certo. D, sociedade simples. Não, como o próprio nome já fala, é uma sociedade feita de mais do que uma pessoa, 2 ou mais pessoas. Então, a resposta certa é a B e a C. 12. Em relação ao empresário individual de responsabilidade limitada, assinale a opção correta. Então, vamos retomar um pouquinho sobre o que é o empresário individual de responsabilidade limitada. É aquele tipo de organização que veio para suprir déficits que o empresário individual tinha. Então, fazer com que a responsabilidade em caso de endividamento fosse até o montante do capital social da empresa, né, e não misturasse com o patrimônio do sócio. E também que atividades regulamentadas pudessem ser empresário individual, né, advogados, contadores, médicos, enfim,
pudessem se enquadrar, por exemplo, nesse tipo de empresa, empresário individual de responsabilidade limitada. Mas este tipo de empresa, ele tem algumas características, como, por exemplo, para eu abrir uma empresa, uma Eireli, eu preciso integralizar 100 vezes o capital mínimo vigente, o salário mínimo vigente, tá? Porque para ser limitada, né, para ter essa responsabilidade limitada, o governo entendia que, então, o empresário tinha que integralizar um valor maior aí de dinheiro, tá? Mas hoje em dia é pouco usado, tanto a Eireli quanto o empresário individual, porque nós temos aí a sociedade unipessoal, que não tem essa característica de limite de integralização de dinheiro quando vai abrir, né? Tem responsabilidade limitada também, em caso de endividamento. Então, são dois tipos de empresas, duas classificações de empresas que estão cada vez mais caindo em desuso, tá? Então, vamos lá. Para responder, então, em relação à Eireli, a opção correta. Questão A. Responsabilidade do sócio em caso de endividamento será até o montante do seu capital social e patrimônio pessoal. Errado, né? Até o montante de seu capital social. Como ele tem responsabilidade limitada ao capital social da empresa. Mas, só retomando, que a gente falou isso também lá nas nossas primeiras aulas, não significa que se liquidar todos os bens da empresa e ainda essa empresa continuar devendo aí para o governo, para outras pessoas, que não vá buscar no capital pessoal dos sócios, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que primeiro vai se liquidar os bens da organização e depois, se houver necessidade, vai requerer o patrimônio do sócio. Lembrando que toda vez que a gente ouve ou vê aquele tipo de cláusula que fala responsabilidade solidária, responde subjetivamente, significa o quê? Que primeiro, né, vai se liquidar aquilo que é da empresa, mas eu sou sócio junto com outra pessoa. Então, nós duas, ou nós três, né, quantos sócios forem, nós resolvemos erguer da vida essa sociedade. Então, nós respondemos solidariamente por ela. Nós não vamos simplesmente deixar a empresa ali com dívida, com coisas para trás e sumir no mundo. Alguma hora vai cair essas dívidas para o CPF aí dos sócios, tá bom? Mesmo que haja essas palavrinhas aqui, responsabilidade limitada, tá? O capital social mínimo a integralizar é de R$1.000. Não, errado. O capital social mínimo a integralizar de uma Eireli é 100 vezes o salário mínimo vigente. C. Empresários que possuem atividade de representação comercial não podem registrar-se nesse tipo de empresa. Então, representação comercial é entendida como uma atividade regulamentada. Então, pode sim, na Eireli pode, esse tipo de empresa, ela pode ser Eireli, pode ser classificada como uma Eireli. E D, o empresário, em caso de endividamento, responde apenas com o valor do seu capital social. É isso aí, tá? Em caso de endividamento, primeiro vai responder com seu capital social e, se houver necessidade, depois vai requerer aí ao patrimônio dos sócios. 13. Referente à sociedade simples, assinale F para falso e V para verdadeiro. Então, vamos lá. Sociedade simples é aquele tipo de empresa no qual duas ou mais pessoas que trabalham aí, que têm uma profissão regulamentada, por exemplo, 2 ou mais contadores, 2 ou mais médicos, 2 ou mais advogados, 2 ou mais nutricionistas, resolvem exercer a profissão em conjunto, por meio de uma sociedade. Tá? Então, eles podem se adequar na sociedade simples. Tá? Esse tipo de sociedade só permite que exista uma atividade no contrato social, um KNAI, que a gente chama, tá? Que é aquele
que está diretamente ligado com a profissão do sócio. Então, prestação de serviços contábeis, por exemplo. Então, quem precisa assinar por essa organização são os donos, e quem presta o serviço para essa empresa são os donos, os responsáveis pela organização, os sócios, tá? Então, vamos lá. O registro mercantil é feito na junta comercial do município que a organização está instalada. Falso. Esse tipo de empresa é registrado na cartório de pessoa jurídica. A único, o resto é tudo na junta comercial. Próximo. Responsabilidade solidária dos sócios na integralização do capital social em caso de endividamento. Verdadeiro. Então, os sócios sempre vão ter responsabilidade solidária. Então, vamos supor lá que eu, a Tassi e a Cal vamos abrir uma empresa de contabilidade, tá? E aí aconteceu que a nossa empresa acabou falindo e a Cal não integralizou os 20 mil que era parte dela. Aí agora estão cobrando pra gente, né, fazer o pagamento. Eu e a Tassi podemos olhar para falar bem assim, a Cal que se vira. Não, a gente não pode falar isso, porque nós assinamos juntos um contrato social, tá? Então, a gente tem responsabilidade solidária sobre aquele outro sócio que não integralizou, que não fez a parte dele. Então, nós temos a responsabilidade de integralizar este valor em dinheiro, tá? Como sócios da organização. Responsabilidade solidária. 3. Atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Falso. Esse tipo de sociedade é apenas de serviço, presta apenas serviço. Profissão regulamentada presta apenas serviços, tá? É um tipo de... eu me formo para prestar um determinado serviço, né, no qual eu assino pelaquele serviço e etc. Tá? Então, a sociedade simples é apenas para prestação de serviço. Ela não exerce atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens, apenas para serviços. Depois, impossibilidade de excluir sócios da participação da lucros ou perdas. Verdade, em nenhum tipo de sociedade, não só nessa, tá? Deixa eu até arrumar isso aqui, porque tá errado. Não só nessa sociedade, tá? Em todas eu sou impossibilitada de excluir o sócio. Próximo. Os sócios exercem a sua profissão ou prestam serviço de natureza pessoal. Isso aí. Então, eu presto o serviço pelo qual eu me formei, né? Que é o meu serviço, que é a minha profissão. Tá? Próxima. Atividade voltada ao comércio. Falso. E, por fim, a atividade voltada apenas à prestação de serviço. Verdadeiro. Eu acho que essa é a última, né? 14. Conceitue e destaque as características de uma sociedade anônima. Então, vamos lá. Uma sociedade anônima é uma sociedade de ações. Então, diferente das demais sociedades, esse tipo de organização, ele não é uma organização feita de pessoas, ele é uma organização feita de ações. Ações ordinárias, ações preferenciais, e aqueles que queiram participar dessa sociedade, né, da sociedade anônima, não vai se registrar como sócio por meio do seu nome, do seu CPF, enfim. Ele vai fazer por meio de aquisição de ação, vai investir nessa organização e vai ter sobre o seu poder o tanto de ações que quiser e que tiver para comprar, tá? Então, é um tipo de organização feito de ações e não de pessoas. As pessoas que adquirirem essas ações são chamados de investidores ou acionistas. Esses investidores ou acionistas, eles vão responder até o montante de suas ações. Então, eles não têm nenhuma obrigação solidária com essa organização. Eles vão responder até o montante da sua ação. Se essa ação valorizar, beleza, ganhei dinheiro, tá tudo ok, recebi dividendos. Se essa ação perder valor, se essa empresa se liquidar, perdi dinheiro, né, saindo prejuízo, mas eu não tenho o que fazer. É isso aí. Eu assumi o risco
no momento em que eu comprei as ações, fiz um investimento nesse tipo de organização. Nesse tipo de organização, nós temos duas perspectivas. Uma sociedade anônima de capital aberto, que é aquela no qual parte das ações são negociadas no mercado imobiliário, né? Então na bolsa de valores, beleza? Esse tipo de empresa com capital aberto, ela precisa prestar informações à CVM com um período com mais informações num curto período. Então, de 3 em 3 meses, eles precisam fechar a sua contabilidade, enviar para a CVM as suas demonstrações financeiras. Então, balanço, DRE, né, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, parecer da administração, parecer da auditoria. Então, eles precisam alimentar as informações lá na CVM, que a gente chama, tá? A CVM é o órgão que regulamenta e fiscaliza esse tipo de organização, tá? Sociedades anônimas. Essas que têm capital aberto precisam mandar de 3 em 3 meses para que a CVM analise se essas empresas não estão tendo um rápido crescimento, ou então uma queda muito brusca, né, em relação aos seus investimentos, em relação aos seus ativos, enfim, alguma coisa que possa caracterizar fraude e prejudicar o pequeno investidor, né, que somos nós, e de alguma forma investimos naquela organização acreditando no seu potencial, tá? Então não tem alguma estratégia em relação a maquiar demonstrações financeiras e etc. Já aquelas de capital fechado, elas também precisam, né, demonstrar o que está acontecendo na empresa para a CVM. Porém, como elas não captam recursos financeiros por meio do mercado imobiliário, elas precisam enviar as suas demonstrações financeiras uma vez por ano, no final do exercício. Tá? Então, lá até março, elas precisam enviar sempre as demonstrações financeiras do ano anterior, tá bom? Para a CVM analisar aí essas demonstrações contábeis. Neste tipo de empresa, o órgão máximo que fica lá dentro da empresa é a Assembleia Geral. Tá? Então, é por meio dele que vai se deliberar sobre políticas financeiras, políticas operacionais, em relação aos membros da administração, do Conselho Fiscal e etc. Tá? E o documento de constituição é o Estatuto Social. Acho que eu falei basicamente tudo, né? Em relação a esse tipo de empresa. Se não, a gente tem lá nos nossos slides todos os dados em relação a esse tipo de organização, lá o nosso primeiro slide das nossas aulas. Então, a diferença da sociedade anônima para as demais sociedades é bastante grande, né? Uma diferença, assim, a gente consegue visualizar bastante essa diferença em relação a, por exemplo, as sociedades anônimas, elas têm o intuito de captar aí recursos financeiros por meio de investidores, nos quais possibilitam que eles não tenham situação, por exemplo, de pagamento de juros, um custo muito grande para financiar aí o investimento que eles estão fazendo, porque entende-se que quem está investindo é como se fosse sócio, né? Está investindo dinheiro lá pensando que a empresa vai progredir, vai dar um gás aí, depois vai ter um retorno bom, né, dessa organização. Enquanto as sociedades comuns, geralmente tem uma outra perspectiva, ficar mais pequena aquela sociedade, crescendo aos poucos, enquanto as sociedades anônimas, elas já são geralmente projetos aí de incubadora, grandes organizações que já pensam em negociações aí internacionais, né? Enfim, neste sentido. Beleza, galera? Alguma dúvida em relação à nossa correção? Oxi. Alguma dúvida em relação à nossa correção? Não, prof, tranquilo. Não, prof. Poxa, tá bom então, gente. Deixa eu só tentar salvar isso aqui, porque eu não sei porque que não tá dando. Agora deu. Eu já vou postar para vocês lá. Eu não sei se foi a Tati, se foi a
Tassi, que me pediu, e em relação à última aula, que eu não postei o vídeo ainda. Não postei mesmo, porque não tá carregando no meu YouTube, eu acho que é por causa desses bugs que dá dando no meu computador, mas vou tentar resolver isso o mais rápido possível, até para postar esse vídeo da revisão para vocês, tá? Em relação a esse gabarito corrigido, já vou postar logo para vocês lá no Classroom, e os vídeos estejam calmos. Da aula que vem dessa aula, vou tentar disparar logo para conseguir postar para vocês, tá bom? Qualquer coisa, se eu não conseguir postar pelo YouTube, eu vou tentar upar eles mesmo, sem upar eles no arquivo do vídeo mesmo lá no Classroom. Eu acho que dá para fazer isso também. Eu não faço porque eu acho mais fácil lá pelo YouTube, mais fácil para vocês, conseguem assistir melhor, não precisam baixar o arquivo e etc. Então, só retomando uma coisa aqui em relação à prova. A prova vai ser por meio do Classroom, tá? E a parte prática, vocês digitam lá certinho, né? As contas que vão compor o ativo, quanto vai totalizar, as contas que vão compor o passivo, quanto vai totalizar, o patrimônio líquido, enfim. Tá? Deixam tudo bem organizadinho. Lembrem-se que as questões, elas devem ser, né, respondidas na íntegra, total, e não só o valor lá fica por isso, o mais completo possível. Professora. Oi. Desculpa te falar, é que já vai começar a nossa outra aula e o professor Rubens não atrasa nem um minuto. Verdade, verdade. Galera, boa noite. Beijo pra vocês. Boa noite, prof. Até semana que vem. Não, boa noite, quarta-feira. Ah, é feriado, tá certo. Feriado. Boa noite, então. Feriado. Tchau, gente. Boa noite. Ô, prof, só um detalhe só que eu queria ver com a senhora. Sim, pode falar. Professor, eu me atrapalhei na data de entrega da revisão. Eu achei que era para entregar hoje antes da aula. Eu achei, não vi que era para entregar ontem à noite. E agora? Eu entreguei antes da aula, daí, no caso. Tá bom, vou ver lá depois a hora que você postou, beleza? Aham, foi porque antes a senhora comentou que eu estava terminando de sair, eu peguei. Então tá, se foi antes eu vou considerar, beleza? Beleza, então. Obrigado, professor. Nada. Tchau, pessoal.